Vamos falar sobre um assunto que é maravilhoso, né, que é grafite. Mas na verdade, assim, eu vou dar um gancho a falar sobre o grafite, que nós temos uma obra do Paz, que é uma referência do grafite. Aí eu vou dar um gancho para algo que tem uma certa ligação, enfim, mas bem forçando a barra, tá? Vou forçar a barra mesmo, que é falar sobre ilustração. E no fim nós temos eu vou dar só, né, assim, um adendo do que vai ser parte do nosso conteúdo da próxima aula, que vai ser o muralismo mexicano, que está ligado nessa questão do uso do muro como manifestação artística, que não é a primeira vez, né? Então, assim, tudo que tem referência para a história acaba, né, tendo uma manifestação em paredes, então não é nenhuma novidade. E tirando o grafite ou a pichação, que hoje, gente, já pode ser classificado como obra de arte também, afinal de contas, arte não tem uma delimitação específica do que pode ser e do que não pode, principalmente se tratando de contemporaneidade. Mas a pichação, por exemplo, já ocorria bastante no Império Romano, para ofender, né, os imperadores. Então não é nenhuma novidade. Porém, qual é a novidade? Transformar isso em obra de arte e isso ser comercializável. É assim, eu sempre me lembro uma coisa até que me incomoda um pouco, que é graças a esses caras que nós veremos agora, que é o Banksy, vai ter o Jean-Michel Basquiat, o Banksy, e o Keith Haring. Esses caras, principalmente o Keith Haring e o Michael Basquiat, porque eles são nos anos 80, o Banksy tá vivo, ninguém sabe exatamente quem é essa pessoa, mas enfim. Aí a gente acaba tendo a obra de arte meio higienizada, o grafite meio higienizado. Então, assim, eu não sei se eu gosto tanto. Eu tive a experiência de conhecer uma galeria de arte de rua, né, em Miami, e eu achei muito. É como o Beco do Batman que tem aqui no Brasil, em São Paulo, eu acho muito higienizado, eu acho que é muito elitista. E tira um pouco a característica real do que é o símbolo do grafite. Eu tive até a experiência de trabalhar com os gêmeos. Em outro momento, se der tempo, eu juro pra vocês que eu mostro esses artistas também, que são muito legais. Os gêmeos são uma referência no Brasil, né? Os gêmeos, o Cobra. Tem o grupo chamado Bicicleta Sem Freio, que é de Goiânia, que trabalha também com ilustração, enfim, meio que mistura. Por isso que eu vou dar o gancho também para falar um pouquinho sobre ilustração. Então a gente começa, né, o que é a grafite, né, que é uma manifestação em espaços públicos. Como eu disse, assim, qual é a relação do higienizado? Um beco do Batman, por exemplo, deixa de ser só uma intervenção. Existe um projeto por trás disso. Professora, mas aí é mais correto. Mas será que a origem do grafite de fato é correta? Né? Então vamos pensar sobre isso. Não que eu seja a favor de vandalismo, destruição ou coisas do gênero. Estou falando como linguagem, como a real função das coisas. Então a origem não foi uma origem legal, né? Então, assim, não tá dentro da legalidade. Então, eu acho que tem uns contextos que são meio questionáveis. A maior referência, até pra mim, assim, pra mim, uma das figuras mais importantes da história. Eu cortei aqui o nome do coitado, porque eu quis valorizar a foto dessa figura, né? Assim, aqueles tipos de amores platônicos, né? Ele é uma grande referência, um grande amorzinho da minha vida aí, falecido, que é o Jean-Michel Basquiat. Morreu aos 27 anos, aí, ó, dentro dessa circunstância da maldição dos 27 anos, pra galera que é meio rock and roll, né? Ele morreu de overdose, fazendo uma misturinha bem complexa de cocaína com heroína. Né? Se chamava Speedball. Enfim, chama-se ainda, né? Ele começou um trabalho que era meio caricatural e ele fazia textos na rua, como se fosse em grafite. E ele sempre tinha uma forma específica de assinar e uma estrutura visual que era muito única. Então criou uma identidade dentro de Nova York, que foi onde ele se popularizou. Daí, aquilo que ele tramitava pelas paredes da rua foi levado para a galeria de arte. E acaba virando uma peça colecionável, enriqueceu o artista, ele ficou super famoso, super popular. E ele foi o grande responsável pelo grafite entrar dentro das galerias de artes mesmo, tá, gente? Então, assim, não é só a arte como o grafite como uma apreciação, é o grafite como venda, tá? Então, John Michael Basquiat tá ligado a isso. Ele é da pop art, então tem bastante referência aqui, ele fazendo uma artezinha. A linguagem dele é chamada de neo-expressionista, então tem uma carinha meio simplificada, mas desde muito jovem o Basquiat fazia pinturas. Eu adoro esse né, dragãozinho, dinossaurinho. Eu ainda pretendo colecionar essa imagem no meu corpo, né?
fazer uma tatuagenzinha dela. Bem, e aí o Basquiat, ele fazia com propósito, tá? Esses desenhos simplificados, meio que satirizando a formatação e fazendo uma reflexão, claro, do desenho infantilizado. Mas ele era um exímio desenhista, tá? Foto clássica, que ele tem várias fotografias com Andy Warhol, que inclusive foram amicíssimos. Aqui pra galera, né, pros skinheads foi sacanagem, né? Os sneakerheads da vida, uma série colecionável da Reebok, que tem umas customizações do Basquiat. Isso foi, nos anos 80 foi algo muito comum e que, graças a Deus, está sendo resgatado. O problema é que não é com os preços dos anos 80, né? Tá tudo bem caro. Então essas peças são muito, muito caras, muito louváveis, mas são tênis com customizações de desenhos do Basquiat. Olha só isso, que maravilha, né? Pena que a gente acha no eBay por preços exorbitantes. Isso aqui era campanha, uma ligação meio Andy Warhol, né? Utilizando as Polaroids. E aí virou a divulgação. Então, assim, super criativa, né? Brincando com a questão da pop art e do próprio ícone do Basquiat. Bem legal. Esse aqui é ele sendo lindo, né? Pessoa que é apaixonada pelo artista. Aqui o Keith Haring, que foi outra representação muito icônica, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram o stylezinho de desenho dele, que é realmente muito único, é muito específico. Aí tem essa frasezinha que ficou super popular, né, do Crack is Wack, que acho que até hoje utiliza-se como referência, né, por conta de drogas. Ele acabou adquirindo, ele ficou soropositivo por conta do uso de drogas. E aí ele faleceu também muito jovem por conta da doença, mas graças a ele hoje existe o Instituto Keith Haring, que trata de crianças que são, né, principalmente por conta de gestação, enfim, que hoje já é tudo bem mais controlado. Então aqui ele aplicando, né, os desenhos na rua, você vê que a linguagem dele é uma linguagem muito única, é bem específica, que são esses personagenzinhos simplificados, super coloridos, uma coisa bem da pop art. Aqui ele também, ai gente, desculpa ter colocado um homem nu na foto, mas enfim, é arte, arte pode. Então, ele se colocando ali como uma própria pintura, uma coisa meio Olodum, né, isso aqui. Isso aqui é um clássico dele, né, que foi uma referência à questão de homoafetividade, tá, gente? Não é só brodagem, não, tá? Amiguinhos, não. Tem uma relação, porque como ele era homossexual, ele fazia questão de fazer retratações voltadas para questões da sexualidade dele. Inclusive, o Keith Haring tinha uma grande revolta, né? Porque o fato dele dele ser gay, as pessoas se criticavam o fator da doença. E na verdade ele adquiriu por uso de drogas, então assim, aí ele ficou meio revoltado. As complexidades, e acho que nos anos 80 isso era bem mais pesado. Aqui pecinhas colecionáveis deles, ó, a professorinha mostrando pra vocês os desejos dela, né? Que aí foi patrocinado pela Adidas, né? E aí fez essas customizações. Aqui com um patrocíniozinho bem suave da BMW. E o patrocínio aqui acho que é uma Ducati, né? Enfim, das motos. Não sei se é uma BMW também, enfim. Aqui a campanha dele da Absolute Vodka. Eu cheguei a mostrar para vocês da pop art do Andy Warhol, que também fez uso, né, dessa referência. Aqui é o Banksy, que é um dos maiores grafiteiros da atualidade, gente. Ninguém sabe exatamente quem é. Em outro momento eu falo dele, tá? Deixa acabar essas obras do Paz. E aí a gente conhece alguns outros artistas. E o Banksy, ele é um ícone, tá? Então, assim, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre arte de rua, e um cara que é bem usado, Banksy, viu? Bom, algumas obras do Paz, como eu disse pra vocês, eu vou forçar a barra, tá? Então a gente vem aqui com a Santa Ceia, do Acme, que é um artista também brasileiro. Inclusive eu puxei aqui um textinho dele, ó, que é a imagem maiorzinha, então dá pra gente ver que é um mural na rua. Então a técnica é a técnica de grafite. Pintura sobre mural, né, sobre muro. Na cena, nós temos uma referência da Última Ceia, com Jesus Cristo negro comendo pizza. E aí esse texto eu puxei do Facebook dele, então é um texto de 2007, da época que ele fez, falando sobre
a figura de Jesus Cristo, que estava repartindo o pão, o vinho, no ato de congregação com seus discípulos. Mas, né, tá falando sobre a relação dele dizer assim, ó, eu tô aqui super disposto com vocês, super amigão. Acho bem legal que vocês vejam que as mãos são bem grandes no final, abraçando todo mundo. E mesmo assim, né, falando, né, digo que certamente um de vocês me trairá. Esse texto eu copiei exatamente como o artista escreveu. Então isso só proferido, eu acho interessante quando a gente vê um artista tão recente, que aí nós temos uma linguagem mais atual, né? Então, assim, uma visão mais atual. Aí eu acho legal esse final, né? Imagino que na mesma hora, geral perdeu o apetite. Então tem aqui a galera toda felizona, não sei o que lá, então ele tem esse discurso. É uma releitura, né, gente? Então ele coloca algumas apropriações, né? Tipo a galera com chinelinha havaiana, o skatezinho ali do lado. Então tem uma coisa interpretativa, e o que é muito legal e que pode ser refletido, né? Pode ser projetada a figura de Jesus Cristo negro. Né? Então, assim, é uma referência como se eu estivesse colocando um espelhamento de uma ideia própria, tá? Bom, isso aqui, reparem que esse sistemática, representação, formas de espaço, cores, contextos, eu vou fazer um preenchimento de cada uma dessas coisas, explicando a parte de simetria, de organização, em outro momento. Se não der para vocês, né, vivenciarem essa revisão comigo, não se preocupem que aí eu posto isso preenchidinho, bonitinho. Mas o tema tem aspecto religioso. A representação da obra é uma representação de um Jesus Cristo negro, fora do padrão eurocêntrico, com pessoas no momento de ceia, então é uma representação natural, é uma representação estilizada, perdão, que é simplificada. A obra ela tem equilíbrio, porque você tem elementos distribuídos igualmente, tanto do lado direito quanto do esquerdo, e o Jesus Cristo centralizado, né? As cores são cores bem vibrantes, então assim, você não tem nenhum caráter simbólico especificamente, não é uma obra que tem muito estudo técnico sobre cores ou até mesmo sobre composição, ela é simples, tá? Então ela é bem objetiva. E o contexto histórico, né, gente? Uma obra de 2017, então sim, mais recente impossível. É uma obra da contemporaneidade, fazendo uma reflexão mais atual, né? A técnica é grafite, então é uma pintura sobre muro. Aqui maiorzona, e vamos nessa. Bom, eu falei pra vocês que eu vou dar uma puxadinha, né? Vou dar uma forçadinha de barra para inserir aqui ilustrações, até porque eu acho que dentro do grafite mesmo alimentou uma estética nova de ilustrações. Acho que acaba tendo uma grande referência de intervenções. Gente, ilustrações, elas são utilizadas principalmente em veículos de livros, veículos de revistas e servem para ilustrar textos. Tá? Então elas normalmente acompanham textos. No caso do Paweł Kuczynski, que foi escolhido, ele é um artista vivo, tá, em produção aí, inclusive vocês vão perceber que grande parte das ilustrações dele são muito recentes e são de críticas muito atuantes, de temáticas variadas, então assim, a gente nem preenche nessa parte de temática deles. A representação, ela acaba sendo mais simplificada, porque como sendo uma ilustração, ele precisa fazer com uma técnica mais simples, né, mais objetiva. As cores também vão variar, então assim, na verdade, no geral, elas variam muito. O contexto histórico é a atualidade. Então nós temos uma diversa... vocês vão perceber que existe muita identidade, né? Tipo, por exemplo, essa ilustração Headphones com pássaros dentro da gaiola, né? Tipo, o som preso. Então, assim, ele tem uma relação muito reflexiva com questões ambientais, com questões políticas, então a obra dele varia muito. O que é importante, né, vocês perceberem, é que sempre é de cunho crítico. Então a intenção dele é sempre que vocês reflitam sobre, tá? Eu não me comovo nada com as ilustrações dele. Eu sei que muitos de vocês vão olhar e vão falar, nossa, que incrível. Desculpa. Enfim, ó, por exemplo, aqui o celular na veia, como se a gente estivesse viciado, e sim, estamos, né, mas acredito que é um mal necessário, principalmente numa circunstância como essa. Talvez antes de pandemia ele não tivesse feito, né, durante essa pandemia ele não teria feito essa ilustração.
Mas tem uns aspectos que são interessantezinhos, né? Tipo, um mar de celulares e aí uma pérola dentro de um livro. Então tem aquela coisa romantizada, utópica do comportamento humano, distanciando da visão do eletrônico. Então, assim, leiam isso daqui como se fosse algo muito positivo, tá? Eu não gosto. Não gosto e, como eu disse, eu não me comovo. Não acho nem um pouco, tipo, enfim, não vou ficar falando tanto não, assim. Ó, essa daqui eu acho muito boa, né, que é esse político falando conectado com fios de uma pessoa internada, até porque eu acho muito atual, né. Aqui, um clássico bem presente no dia a dia, eu até vi uma postagem falando sobre isso ontem, que são pessoas que se alimentam de carne de gado ou de carne de boi. Repara como ele é polonês, ele colocou o cavalo ali também, tá? Franceses se alimentam de cavalo, então ele colocou animais que são usados, né, até mesmo, né, assim, não só o cavalo como um alimento, tá, mas também como um uso, né, do dia a dia, como se fosse uma exploração do animal, e aí o gatinho sendo carinhado, né, então tem uma reflexão aqui, como eu disse para vocês, não me comove, não é o tipo de coisa que eu sinto, né, assim, eu olho pra uma imagem dessa e, meu Deus, eu vou refletir, vou deixar de comer. Não, é mais fácil talvez até eu pegar essas minhas gatinhas aqui e botar na panela. E brincadeira, viu, gente? Olha só, isso aqui é muito da época do Pokémon GO, né? O, o Pikachu montado, é muito boa essa ilustração. Essas políticas eu acho elas mais interessantes, até porque eu acho que realmente move muito, acorrenta as pessoas, né? Então, assim, pessoas que estão trabalhando, uma vida muito mais complexa e o político descansando, né? Então tem uma coisa bem interessante nessa reflexão. Nossa, gente, essa imagem dos estudos eu só me lembro de vocês mesmo, né? Essa, tipo, forçado, prensado nos estudos. Tá, novamente a questão da internet. Por que me incomoda muito essa crítica à internet? Esse cara só é famoso e só é popular porque ele é polonês, galera. Na boa. Ele só é famoso, eu só tô aqui mostrando ele pra vocês graças à internet. Então essas críticas do uso do celular, como se emburrecesse as pessoas, eu acho uma crítica meio safada, então assim, não gosto muito não. Eu me incomodo. Mas aí é uma crítica. Aí já é a Isabela vendo uma ilustração crítica e montando a minha crítica, tá? Com referência a isso. Essa eu acho muito boa, inclusive foi a que caiu no Enem, porque aí a gente já tá falando de coisas muito mais realistas, né? Então, sim, é uma criança que tá puxando, as duas crianças puxando seus vagões, né? Porém, a gente tá falando de uma circunstância de trabalho infantil, de exploração, que é algo real. Nesse sentido, isso aqui eu vejo muito mais sentido do que criticar, por exemplo, você usa muito o computador. Gente, pelo amor de Deus, olha a nossa pandemia, se não fosse a internet, o que seríamos, né? Enfim. Bom, para a próxima aula eu vou fazer a análise com mais profundidade dessa obra do José Clemente Orozco, porque eu quis dar um gancho com grafite, né? Com as intervenções urbanas. E isso aqui se chama muralismo mexicano, então é uma técnica específica. Só que essa cena ela entra dentro de um contexto histórico que é muito específico. E aí eu vou dar uma retomada em cima disso, com um pouquinho mais de profundidade, beleza? E aí acho que na próxima aula a gente consegue finalizar todas as obras. Gente, é isso, até mais!